Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido caro aluno. Estou passando aqui passar para vocês uma videoaula sobre instalações elétricas com o tema de como saber se o circuito de alimentação de uma residência, ou de um apartamento, de uma casa, etc., deve ser monofásico, bifásico ou trifásico. Ele vai ser dividido em duas partes. A parte 1 vai ser vista nesse vídeo e depois vem outro segundo vídeo com a parte 2. Então sabemos o seguinte, que para circuitos de baixa tensão, ou seja, circuitos com tensão abaixo de 1000 volts, nós definimos três tipos de circuitos. Os circuitos monofásicos, que são aqueles com dois condutores, uma fase e um neutro. Circuito bifásico, que são aqueles com três condutores, duas fases e um neutro. E circuito trifásico, são aqueles que têm quatro condutores, né? Sendo três condutores, três fases e um neutro. Ok? Bom, mas como saber se o sistema, qual sistema ou qual circuito eu preciso na residência, ou na residência que eu estou construindo, ou na minha residência? Bom, existem duas maneiras que podem te levar a escolher. A primeira maneira é a necessidade de cargas específicas, né? Que eu posso falar o seguinte, ó, se todas as cargas são normais e possuem uma tensão de 127 volts, o circuito será um circuito monofásico. Se existe a necessidade de circuitos específicos para alimentar cargas especiais em 220 volts, por exemplo, um chuveiro, uma torneira elétrica, uma máquina de lavar ou um aparelho de ar-condicionado, o circuito, nesse caso, vai ser um circuito bifásico de 220 volts ou duas fases e um neutro. Bom, e se temos, por exemplo, uma carga com motores trifásicos, uma carga específica com motores trifásicos, né? É necessário, então, um circuito trifásico. Bom, e a segunda maneira é qual? É através da carga instalada no imóvel ou pela demanda. Tá? Nesse caso, é considerada a soma de todas as cargas previstas na instalação, né? TUG, iluminação, tomada de uso específico, chuveiros especiais, motores elétricos, etc. Pode-se aplicar, nesse caso, o que chamamos de fator de demanda e, utilizando as tabelas da norma 5410, nós identificamos as demandas necessárias de acordo com cada item da previsão de carga. Bom, mas, entretanto, para a gente saber tudo isso aí, primeiramente, é bom nós sabermos alguns conceitos, né? Temos que saber, primeiramente, o que é potência instalada e o que é potência de demanda. Potência instalada, que a gente chama aqui Pinst, ou potência nominal, PN, de uma instalação ou de um circuito, é o quê? É uma soma das potências nominais dos equipamentos de utilização, inclusive tomada de corrente, pertencentes ao mesmo. Ou seja, eu vou somar todas aquelas potências de todos os equipamentos, né, que eu tenho, então eu tenho a potência instalada. A potência demandada pela instalação, ou potência de alimentação da instalação, PA' ou PD, é inferior à potência instalada. E a relação entre ambas é designada como fator de demanda, que se representa pela letra F. Em outras palavras, multiplicando-se o fator de demanda pela carga instalada, obtém-se a potência demandada. Geralmente isso acontece muito, o fator de demanda ser diferente de 1, quando eu tenho mais que um equipamento que não são resistivos, né? Duas máquinas de lavar, dois motores, três motores, etc. Tá? Mas onde encontrar o fator de demanda? Bom, para fins de solicitação de ligação do ramal de serviço, cada concessionária tem as suas tabelas específicas de cálculo de demanda. Em Minas Gerais, a CEMIG, através da norma 5.1, tem todas essas tabelas de demanda, apenas para essa finalidade. De onde temos a seguinte fórmula de cálculo da potência demandada, né? A potência demandada, ou potência de alimentação, é o quê? É o fator de demanda F vezes a potência instalada dos equipamentos ou do equipamento. Claro que a experiência do dia a dia do engenheiro, do projetista, faz com que ele mesmo encontre um fator de demanda ideal para o seu projeto, não necessitando ficar preso a tabelas.
Para auxiliar no projeto, a NBR 5410 apresenta tabelas com valores básicos de fator de demanda, sendo elas o seguinte: a primeira tabela, a tabela 1, que traz os fatores de demanda para unidades residenciais, né? Onde você tem aqui, para cada unidade, um fator de demanda de acordo com a potência. Ou seja, se a potência é de 0 a 1000 watts ou de 0 a 1 kW, o fator de demanda é 0,86, o F vale 0,86. Se a potência está entre 5 e 6 mil watts, o fator de demanda é 0,45. Está entre 9 e 10, o fator de demanda da instalação, da residência no todo, é 0,27. Essas tabelas, né, eu lembro para vocês que nessa tabela, P1 é a soma das potências de iluminação, de tomadas de uso geral e das tomadas de uso específico que não se destinarem à ligação de equipamentos fixos, como chuveiros, condicionadores de ar, bombas, ou seja, as TUIs específicas para esses equipamentos não entram. Entram a maioria das vezes somente a iluminação e as tomadas de uso geral no cálculo dessa tabela. Bom, e aí, para calcularmos de acordo com a norma, a potência de alimentação, ou seja, a demanda máxima, nós devemos fazer o seguinte: pensar que a potência de alimentação é um produto resultante de F vezes a soma das duas potências, P1 e P2, onde P2 é a soma das potências dos aparelhos físicos da unidade residencial, ou seja, a soma das potências dos equipamentos específicos, chuveiro, máquina de lavar, etc, etc, etc. Bom, e como saber o valor de P2? Geralmente, pode-se usar as tabelas que eu vou apresentar abaixo, 2 e 3, para determinação do fator de demanda para instalações gerais. A tabela 2 traz os fatores de demanda para a instalação em geral, né? Onde eu tenho fator de demanda para iluminação, para aquecimento de ar e condicionador, para tomadas de uso geral, né? Com um número de tomadas aí muito grande, ok? Para aquecimento de água, né? Boias, chuveiro, torneiras, fogões, fornos elétricos. E a tabela 3 traz os fatores de demanda globais, né? De acordo com a finalidade do prédio. Imaginemos o seguinte: o fator de demanda de um prédio de apartamentos que tem uma potência variando de 3 até 3 kW é 1. Porém, acima de 120 kW é 0,25. Ou um hospital, né? A potência acima de 50 kW é 0,2 e até 50 kW é 0,4, ok? Bom, exemplificando, vamos pensar num exemplo agora. Vamos calcular agora a potência demandada e a utilização do fator de demanda, tá? Pegando como base o primeiro exemplo aqui, onde eu tenho 3 lâmpadas, umas cargas que eu tenho 3 lâmpadas incandescentes de 100 watts e 5 tomadas de uso geral de 100 VA ou 100 volt-ampere. Utilizando a tabela 1 apresentada anteriormente, a gente vê que P1, fazendo toda essa operação matemática de multiplicar o valor das 3 por 100 e somar aos valores das 5 multiplicada por 100, mais vezes o fator de demanda apresentado na tabela, a gente tem aqui um valor de 645 watts ou 645 volt-ampere. Dá a mesma coisa porque o fator é 1 no final. E utilizando a tabela 2, eu vejo aqui que a iluminação, se eu pensar na tabela de uso geral, eu vejo que essa potência, pensando em especificar os demandas, pensando no tipo de instalação, eu vejo que a potência é de 426. Poxa, mas como é que pode ter dois valores? É justamente pelo tipo de ambiente que você vai calcular. A primeira, você está calculando o valor pensando nas particularidades que existem, todos os equipamentos de maneira mais simples. Enquanto que na segunda, você está calculando o recinto como um todo. Mas nesse caso, nós devemos fazer as duas e adotar sempre aquela que leva ao maior resultado. Bom, exemplificando ainda, vamos agora ao segundo exemplo,
onde eu vou calcular a potência demandada de um circuito destinado a alimentar um forno elétrico de 1.500 watts. Bom, calculando essa potência, eu vejo que pelo fator de potência de demanda, que é 0,7 para o forno elétrico, eu tenho então que a potência de alimentação, ou a potência demandada, é de 1.050 watts, ou 1.050 volt-ampere. Espero que vocês tenham aprendido. Por favor, vejam agora a parte 2 do vídeo, e dúvidas é só me procurar.